Meus amados, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Presbítero Mateus Siqueira trazendo mais um vídeo para vocês que nos acompanham no nosso canal. E hoje faremos mais um vídeo nesse segmento de entrevistas no estilo podcast. E eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui hoje o pastor Flávio Júnior de Souza, meu pai na fé. Estou muito alegre, pastor. Seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Muita honra estar aqui essa noite, presbítero Mateus Siqueira. A gente não sabe nem como expressar esse momento. Mas eu quero cumprimentar a todos que estão ouvindo aí, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que vai nos ouvir, passar esse momento aqui, ouvindo um pedaço, né? Da história da minha conversão, né? Como iniciou a minha estrutura cristã com Cristo Jesus, como servo de Deus. Glória a Deus. Pessoal, nós falaremos sobre muita coisa boa. Não sei se todos sabem, mas como eu vinha falando, o pastor Flávio é a pessoa que nos introduziu, né? Quando eu converti, foi na igreja que ele pastoreava. E esses primeiros passos da fé, até então a gente até conhecia, nós fomos instruídos pela nossa mãe, mas não tinha aquele contato com Deus, a gente não conhecia da Bíblia, e foi o pastor Flávio que nos introduziu nesse ensino da Bíblia, e eu sou muito grato pela vida dele, Deus ter usado a vida dele para poder nos alcançar. E eu quero fazer um convite especial para você que está nos ouvindo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O YouTube, ele fomenta mais os vídeos que tem interação. Então eu te peço com muito carinho, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você conhece o pastor Flávio é muito conhecido como ganhador de almas aqui na nossa cidade, tem um dom especial de Deus para poder, né, trazer, para poder lançar a semente, como o apóstolo Paulo diz. Então, se você foi ganho pelo pastor Flávio, se você conhece o pastor, deixe o seu comentário aqui, que isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor, já passando aqui agora para os pormenores, os pequenos detalhes que às vezes nesse contato na igreja a gente não tem, não sabe, né? Às vezes o tempo na igreja é também corrido e também muitas pessoas para atender, e às vezes a maioria das pessoas não sabe de pequenos detalhes da nossa vida. Como o senhor bem falou aí, nós falaremos um pouco sobre o seu testemunho, contaremos sobre a questão da sua esposa, como o senhor a conheceu, e queremos saber os planos da Igreja Renascer aqui em Patrocínio, né, para esse último semestre de 22. A gente passou 2 anos difíceis de pandemia, chegou a ter fechamento de igreja, mas Deus tem dado graça. Então a gente quer saber o planejamento da igreja para esse ano, para o ano que vem, e também conhecer coisas que eu julgo ser muito importante, que às vezes nesse tempo atual tem estado em falta. Falaremos sobre um pouco da igreja do passado, a igreja de hoje, o devocional, que às vezes muitas pessoas, quando eu estava dirigindo igreja, eu me deparava muito com isso. Pessoas que questionavam dificuldade de firmar, né, de se libertar de algumas coisas. Eu acho que isso vai muito para o lado da falta do devocional. As pessoas querem romper sem, às vezes, entregar o que Cristo está pedindo. Então, fique aí conosco até o final, falaremos sobre muita coisa boa. Eu tenho certeza que vai acrescentar, vai edificar na sua vida, tá bom? Pastor, então vamos lá. Fala para nós um pouco sobre a sua infância, a sua juventude. Conta para nós como é que foi a sua conversão. Sim, vamos lá, né? Bom, falar do presbítero Mateus, né? Eu vou ser muito mais íntimo, porque ele é meu filho na fé. Ele é um jovem, já um homem também, né? Você nunca deixará de ser jovem, porque um filho para uma mãe, para um pai, nunca é adulto. É sempre meu neném, meu pequeno, meu menino, né?
Então, eu me sinto nessa liberdade, porque todos que são filhos meus na fé, eu chamo de filhão, ou meu filhão, meu filho, minha filha, né? Tá aqui a irmã Fernanda também, que tive a honra de batizá-la, que é a esposa do presbítero Mateus. Então às vezes eu vou dirigir a você, presbítero, como meu filho, né? Irmão Mateus, porque nós somos íntimos. Quando você tem uma intimidade, você tem liberdade. Intimidade é conhecer, né? Então, vamos lá. Falando da minha infância foi muito sofrida, né? Passamos por uma fase muito triste da vida, porque um lar destruído, casamento corrompido, né? Minha mãe, quando adolescente, ia com a minha avó na Assembleia de Deus, batizou na Assembleia de Deus. Minha mãe era uma jovem que vivia baseado a sua vida na obediência às doutrinas da Santa Palavra. E como a Bíblia fala que a gente não pode andar com um jugo desigual, trevas e luz não andam junto. E ela decide abandonar o caminho de Deus por causa do meu pai, porque meu pai não era um homem temente a Deus, era um homem do mundo, né? Como a gente fala, o homem mundano. O que é o homem mundano? É o homem sem princípio, desregrado, que não teme a Deus, né? Às vezes até acredita em Deus, mas para mim o acreditar em Deus é aquele que serve, que busca, que está ali todos os dias, acorda de manhã, fala com Deus, a hora do almoço fala com Deus, de tarde fala com Deus, ele respira Deus, ele veste Deus, ele ama a Deus. Então esse para mim é quem serve a Deus. Uma pessoa falar para mim que serve a Deus, mas vive o dia inteiro sem o devocional, como você disse, sem meditar na palavra, sem programar um jejum, uma campanha, né? Levantar na madrugada, porque Jesus deixou bem claro, os que me amam de madrugada me buscam, os que me buscam me encontrarão. Né? Então... Eu acho que é muito claro, pastor, trazendo aqui um exemplo, o pessoal que está nos acompanhando, questão do alimento. A gente precisa comer todo dia, e de manhã e de tarde, o corpo tem essas necessidades. Sim. E assim também o espírito, né? Às vezes as pessoas se preocupam muito com as coisas da terra e se esquecem de Deus. E aí eu acho que entra nessa situação que o senhor está nos apresentando. Às vezes a pessoa acha que tem Deus, que está tudo bem, e sem ter Sim. esse devocional, essa busca. Ter Deus não é falar eu tenho Deus. Ter Deus é se revelar nas atitudes que Deus está com você. As atitudes. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus deixou bem claro que se conhece a árvore é pelos frutos. Não adianta uma pessoa dizer eu sou crente, eu sou cristão, mas viver uma vida relaxada, sem um devocional, sem uma renúncia, né? Então, essa pessoa ela precisa se converter, ela precisa se autoanalisar, né? Porque o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 8, ele vai dizer, os que estão na carne, os que vivem nos desejos da carne, não podem agradar a Deus. Como vai agradar a Deus? Se não tem uma vida realmente gasta, né? Depositada, devotada, né? Não na religiosidade, mas no compromisso de servir de todo o coração, que é o primeiro mandamento de Deus. Amai a Deus com todo o teu coração, toda a tua força, serviu de todo em teu entendimento. Não é isso? Então, o que eu vejo, uma pessoa que fala de Deus é uma coisa, uma pessoa que revela Deus é outra. Não é verdade? Então, a minha vida foi baseada em pessoas... Eu cresci num lar que não tinha Deus. Então, a minha infância foi uma infância revoltada, cheia de sofrimento, de humilhações. Né? Eu vi muitas vezes a violência doméstica dentro do meu lar. Minha mãe foi ferida muitas vezes. Cheguei um dia, eu estudei na escola José Eduardo de Aquino. Uma certa feita eu cheguei da escola, minha mãe estava chorando, no chão caído, com um corte na cabeça, houve uma discussão, a pessoa empurrou a minha mãe, né, o meu pai, agrediu ela bateu a cabeça na quina do portal e estava lá toda ensanguentada e ele não sabia.
Então a casa quebrada, eu cresci num lar cheio de palavrões, né? Cheio de contenda. Nessa casa não se respirava Deus, não tinha a palavra, porque a palavra de Deus diz pelo apóstolo João, né? Em João 8,32, quando se conhece a verdade se liberta. Não é isso, presbítero Mateus? Então a minha vida foi pautada nisso, quando criança. E como que uma criança, meus amigos, irmãos que estão aí, você católico, você cristão, ou espírita, não sei, toda pessoa está aí nos assistindo. Quando Jesus nasceu, quem foi o homem que diz que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Engraçado, Nazaré era uma cidade de corrupção, de bandidagem, de prostituição, de crimes. O povo tinha medo daquela cidade. Como muita gente tinha medo de Serra Negra, Jardim Sul, Congonhas. E eu fui um homem que depois de Jesus, a gente enfrentou tudo isso e, com a graça de Deus, fizemos uma grande obra, né? Que mais na frente a gente vai falar. Então, Jesus veio de um lugar que impossível das pessoas dizer, pode vir alguma coisa boa dali? Às vezes tem muita gente que olha aí um drogado, um viciado, um ladrão, um bandido, fala, será que isso aí algum dia vai ser gente? A minha mãe falava isso pra mim, maldita hora que eu te pôr no mundo. Imagina um filho ouvir isso, de uma mãe. A Bíblia não fala, em Tiago capítulo 3, presbítero Mateus, que a palavra tem poder? Com a boca a gente abençoa. E com a mesma boca a gente também amaldiçoa. A gente amaldiçoa os filhos de Deus feitos à sua imagem. Então a palavra, você que está me ouvindo, a palavra tem poder. Então eu vivi debaixo de maldição da palavra de mãe e pai, de um lar sem Deus. Tu entende? Então, depois disso, foi necessário, Deus começou a fazer. Hoje eu posso falar que é Deus, porque hoje eu entendo. Hoje eu tenho discernimento. São praticamente 23 anos da minha vida servindo a Deus. Agora, dia 4 de novembro, você sabe que eu fui consagrado lá em Maringá, né? Em 2004. Fomos consagrados lá, pastor no Ministério Só o Senhor é Deus. Você fez parte também, né? Sim, eu lembro. Falar um pouquinho do presbítero Mateus, ele era um dos meus filhos prediletos, preferido, como era de Jacó. José era preferido. Sabe por quê, presbítero Mateus? Você tinha sede da palavra. Hoje você não encontra jovens, é raro, você pode contar nos dedos, ainda sobra dedo na mão. Jovens que querem mesmo beber da água, comer do pão, do maná, da vida. Você era grudado em mim igual Eliseu era grudado em Elias, sim ou não? Sim. Não é verdade? Inclusive esses dias, pastor, não sei se o senhor conhece ele, o missionário Gideão. Sim. Ele é presbítero lá na nossa igreja e roda bastante aí, mas é jovem. E a gente conversa bastante. E esses dias para trás terminou o culto e a gente conversando, já tinha um tempinho que a gente não sentava. E aí nós fomos conversar e aí entrou no assunto do senhor. Falei, o pastor Flávio, meu pai na fé, gosto demais dele. E aí ele falou, mesmo, Mateus, isso eu não sabia não, você nunca tinha me falado não, como é que foi? E aí a gente foi contar para ele o início, como é que foi. Aí ele falou, aí ele até comentou, ele falou, é igual a Elias e Eliseu. Eu até hoje, pode ir lá na igreja que Deus me deu a honra, eu não merecia isso. Já digo para todos, eu não merecia ser pastor. Nenhum ser humano nessa terra merece nada. Destituídos todos nós da glória de Deus, da graça de Deus, estávamos. Mas por Jesus Cristo, por amor do Filho de Cristo, ou do Filho de Deus, Cristo Jesus, hoje nós temos essa graça que os anjos queriam. Os anjos queriam pregar o evangelho. E não foi dado esse direito a eles, mas foi dado aos homens, né? Deus nos fez
pescadores de homens. Então, o presbítero Mateus realmente, lá na igreja, que eu pastoreio, eu sempre que eu estou em reunião com os jovens, com os irmãos, em reunião de obreiro, eu falo de você. Porque é uma honra. Hoje a pessoa que você se tornou, o caráter, tive a honra de conhecer o seu pai, ele chamava ele de Chico Macaco, Francisco, né? E a sua mãe, a Terezinha, né? A gente lembra os momentos que tive na sua casa, ali perto da Nestlé. Seu pai me convidava para ir lá na chácara dele, pescar, né? Tive a honra de conhecer seus irmãos, né? E havia aquela controvérsia, né? Às vezes um pezinho atrás, às vezes aquela palavra de rejeição, com relação à mudança de religiosidade, a mudança de caminho. Então o presbítero Mateus, irmãos, vocês estão ouvindo, ele era aquele Eliseu que aonde eu ia, ele ia junto. A Fernanda, a esposa dele, está aqui, tinha ciúme disso. Ela ficava assim, mas não tem tempo para mim, vira e meia, só tá lá na casa do pastor, né? E eu lembro quando o início do namoro desse casal lindo hoje, né? Que tem uma filha, pouco mais de 2 aninhos, tá vindo outra aí, né? Parabéns. Eu me sinto muito honrado, porque você não é o único que hoje está na frente de uma obra. São frutos. Isso é inegociável. E não tem como não falar sobre isso. Porque se conhece a árvore é pelos frutos. Eu estava dizendo aqui agora há pouco que eu não sou um pastor que caiu de paraquedas. Eu não nasci ontem. Eu tenho 23 anos de vida com Deus, né? Defeito? Quem não tem defeito, atira a primeira pedra. Porque julgar a pessoa, o livro pela capa, é uma coisa. Mas quando você abre o conteúdo desse livro, você encontra uma história bela, ao mesmo tempo triste, porque nós somos belos, porque somos a imagem e semelhança de Cristo, mas com histórias tristes, com histórias desagradáveis, né? Que muitos não conseguiram chegar até aqui. E é interessante, pastor, eu queria até que o senhor falasse, a gente conhece um pouco da sua história, e quando a gente começa a estudar um pouco mais, entender um pouco mais, o senhor vinha falando dessa questão de lares destruídos, pais que às vezes... amaldiçoa seus filhos. E também, assim, questão de criação. Eu queria falar mais questão de criação. Sim. A psicologia vai falar que a personalidade da criança, parte nasce com ela e parte ela desenvolve. Então, nesse período de 6 a 10 anos, é um período crucial para esse fechamento da personalidade de qualquer pessoa. Sim. E aí eu vi o senhor falando sobre a questão de olhar para o livro só para a capa e você começou a entrar na situação do seu lar. A gente sabe que foi muito sofrido, mas eu queria que você adentrasse, como se fosse possível, claro, se eu tivesse a vontade para isso, mas contasse esses pormenores do seu lar, porque às vezes isso fez com que você se tornasse uma pessoa amargurada e... revoltado e talvez alguém está nos assistindo, passa por isso, e às vezes a pessoa, talvez pela falta de maturidade, questão de idade, ser novo, e às vezes pensa que Deus não existe, que não existe amor, esse tipo de coisa. Então eu queria que o senhor falasse com mais detalhes sobre principalmente sobre a sua juventude, até você conhecer o caminho da cruz, vamos assim dizer, até... e aí isso é incrível em Jesus, como você vinha falando, todos nós somos falhos, merecíamos o inferno, a condenação, mas Paulo vai dizer que é nisso que está o amor de Deus. Quando a gente merecia juízo, Deus entra com amor, com perdão, e nos traz a inocência. Então fala um pouco com mais detalhes essa sua juventude difícil, a questão da separação dos seus pais, que isso está sendo uma coisa comum nos dias de hoje. Que não deveria ser. E às vezes, assim, às vezes os pais não têm maturidade para poder instruir o filho depois da mudança. Né? Então eu queria que o senhor falasse disso com mais detalhes, assim, para a gente chegar, assim, que no final das contas, uma série de
e aí o senhor já até citou o texto que um abismo chama outro abismo, as coisas vão acontecendo e a pessoa vai indo para um caminho terrível, um caminho ruim, e, e às vezes não acredita em Deus, não acredita no amor, não acredita que vai ter jeito, que vai ter solução. O senhor até já citou aí que a sua mãe, às vezes, a própria mãe, né, trazia palavras negativas, né? Fala um pouco mais sobre isso para nós com mais detalhes. Sim. Primeiro lugar, presbítero Mateus, hoje eu não culpo meus pais, porque minha mãe não podia me dar uma coisa que ela não teve. Hoje eu sou maduro bastante para nunca mais viver uma vida amargurada, para julgar minha mãe ou meu pai, porque um lar desestruturado, ele não tem o que passar. E a criança, às vezes, ela está sendo ensinada pelo avô, pelo um tio, né? A mãe, porque não tem um marido responsável, ela tem que deixar o filho com alguém para trabalhar. Porque o que está cheio de homens covardes nos dias de hoje, né? Que, no entanto, até o crime de feminicídio cresceu exorbitantemente, né? A violência passou do limite por causa dessa falta de estrutura. Então eu cresci nesse lar. Eu vi minha mãe ferida. Eu vi a história começou lá atrás. A minha mãe foi ferida pelo meu avô, que hoje é falecido. Meu avô, ele chegou a arrastar minha mãe na história que minha mãe me contou. Por isso que eu não julgo, porque minha mãe sofreu. Meu avô arrastava ela pelo cabelo na rua, na roça. Os meus tios sofreram na mão do meu avô. Meu avô morreu com 4 tipos de câncer. Meu avô sofreu. Na hora da morte, morreu com 64 anos. Definhando em cima de uma cama, usando fralda. Sabe? Então esse é o fim de pessoas que maltrata o próximo, que pisa no próximo, que é ingrato, que humilha seus filhos, que humilha sua família. Porque família é uma coisa sagrada. Então, é uma rota de fuga que eu procurei, presbítero Mateus. O que eu não tinha no lar, eu queria encontrar em alguém. E é o que está acontecendo hoje. Às vezes o filho é mal interpretado, é mal entendido, não encontra. Tem pai que não pega o caderninho, a mãe não pega o caderninho do filho da escola e fala: nossa, filho, senta aqui, me conta como é que foi seu dia na escola. É uma corrida atrás do dinheiro, que você não tem tempo mais para sentar numa mesa, para sentar com a família, comer, perguntar pro filho: ô, meu filho, que letra bonita que você tem, né? Que lindo. Você não vê isso mais. Então as crianças de hoje, e os pré-adolescentes e o adolescente, até na sua maturidade de juventude, até seus 17 para 21 anos de idade, que é uma fase onde ele perde o medo. Ele perde o medo. Eu não tinha medo de nada. Com meus 13 anos de idade, eu já estava andando com uma faca, revólver na cintura, já metendo assalto, roubando. Por que eu cheguei a esse limite? Porque eu era tão revoltado que eu não tinha amor, eu não tinha ninguém para me representar. Minha mãe e meu pai sofreram muito. E hoje eu não posso culpá-los por minhas escolhas depois de conhecer o certo e o errado. Eu decidi, foi o que o profeta falou para mim dentro da prisão. Porque eu falei assim, ele falou que Jesus me amava, que tinha uma grande obra na minha vida, e eu não acreditava em nada disso. Então, por que eu não acreditava? Porque eu não tinha um lar com base sólida, como Daniel teve. Daniel, com seus incríveis 12 anos de idade, né, possivelmente, pelos historiadores estudiosos, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, vai dizer que um garoto, quando eu era dessa idade, eu estava roubando, usando droga, fazendo trem errado, dando trabalho para minha mãe. Mas Daniel não. Daniel estava numa terra estranha, longe dos pais, porque ele foi sequestrado, arrancado de seus pais, levado para uma terra babilônica, cultura diferente, tradição diferente, hábitos diferentes, ideologias diferentes. Quando ele é colocado diante de outros jovens ali daquela localidade, daquela região, daquela cultura, Daniel, ele disse: não, isso aqui não foi o que meus pais me ensinaram. Então ele teve uma base para se posicionar e dizer não. Os jovens de hoje, você vai na praça Honorato Borges,
na Praça da Matriz. E quem é culpado disso? É o diabo? É o diabo, irmão? É o diabo? Não, o culpado disso é os pais que estão em casa, que não lutam pelos seus filhos. É isso que eu queria, que os meus pais lutassem pela minha dignidade. Eu tive que conquistar isso sozinho, na rua. O que eu tentava achar em casa, eu não achava. E na rua eu pensava que achava. Então eu entrei nas drogas, andei com amizades que não prestam, que a própria Bíblia fala, em 1ª Carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más amizades corrompem bons costumes. Apesar que eu não tinha bons costumes, então eu já estava na mesma. Tanto fazia para mim a água correr para baixo quanto para cima, eu era louco. Louco. Quem me conhece sabe disso, da minha história, né? Então, a minha juventude foi traçada assim, presbítero Mateus, cheio de sofrimento, drogas, crime, né? Brigas nas ruas, na escola. Não conseguia ficar em escola nenhuma, parar em escola nenhuma. Então eu sei o que eu vivi. Então, não está diferente essa sociedade, dos jovens desses dias de hoje. Então, minha adolescência começou aí. Quando tudo estava destruído, no fundo do poço, eu estava na Praça da Bicota, no final da Avenida Floriano Peixoto, na altura ali, da onde tem uma boate, chama Poazon. Ali, a gente se encontrava ali, vendia droga, cheirava cocaína a noite inteira, e eu assentado ali, em cima dos coros do banco da praça, passa um profeta, segurando na mão da esposa. E esse profeta para, vocês estão me ouvindo? Escute isso. Ele passa e fala assim, ele para, você aí, jovem, você aí, eu disse, você. Deus manda te dizer que ele vai tornar a tua vida tão difícil aqui, nessa cidade de Uberlândia, que ele vai te levar para a sua cidade natal, a cidade natal de seus pais, na raiz de sua mãe, e lá você se converterá e você será um grande pescador de alma. Deus vai te dar um dom pastoral. Como eu estava no meio da galera, loucão, eu comecei a dar gargalhada e zombar daquele profeta. E os coleguinhas, os amigos que eu achava que era amigo, e vai virar crentinho e tal, né? Aquela ideologia boba, né? Para te pôr para baixo, né? Aí para a gente ficar mais descolado, para não ser, né, rebaixado, aí eu passei a humilhar aquele profeta. Falei, sai de perto de mim que eu não gosto de crente não, que Jesus o quê? Depois que eu faço isso com ele, eu creio que Deus, ele viu essa atitude minha, e ele virou para mim e disse, olha, e Deus vai te provar, Deus vai te mostrar, e ele vai permitir um acidente na tua vida. E depois desse acidente, que você passar por esse vale da morte, você vai entender que é Deus a sua vida. Ele foi embora. Passou 10 dias depois, eu bati na rua Brigadeiro Sampaio, entre o bairro Jaraguá e o Daniel Fonseca, numa Tenerê 600 cilindrada que eu tinha. E um Gol GTS do senhor que tinha um sacolão no bairro Oswaldo Rezende, para cima da Avenida Antiga Goiânia. Quem quiser ir lá, quem quiser, você pode procurar que eu dou todos os relatos aqui, detalhes, que o presbítero Mateus pediu detalhes dessa infância. E ele atravessou e eu bati no meio desse Gol GTI. E ele entortou que o banco do passageiro arrancou do assoalho. O carro virou um 8. O Eltinho voou para cima e caiu dentro do porta-malas, e eu voei uns 7 metros ou mais para frente, mais pouquinho, 1 metro e pouco, eu caí dentro do rio Berabinha. Naquele exato momento, não é uma viatura, ele era os policiais militares utilizavam muito aqueles micro-ônibus lá em Uberlândia para poder descer nos bairros
e inibir os viciados, o tráfico de droga, né? Porque esse é o trabalho da polícia, isso é excelente. Eu parabenizo a polícia militar, porque durante a minha estadia aqui, antes de eu ir embora de Patrocínio a primeira vez, como pastor, eu ganhei moção de aplausos muitas vezes da prefeitura, né? Do 46º Batalhão de Polícia Militar, quando era aqui no bairro São Cristóvão. A gente tinha muitos amigos que já foram embora, né, para outra cidade, foram transferidos. Então é uma honra, né, a gente... E esses policiais militares estavam passando na hora, lotado, e eles me socorreram. E eu fiquei 5 dias em coma. Fui levado para medicina lá no bairro Moarama. Todos aqui conhecem. E ali, presbítero Mateus, eu fiquei entubado, essa parte da minha cabeça arrancou, moeu o meu joelho, que eu tenho aqui uma platina no joelho, e foi muito sofrimento. E nesses 5 dias de coma, eu tive um encontro com Cristo. Eu desci da cama, eu não via o hospital, eu via só nuvem. E eu olhava para nuvens, assim, para as nuvens, ia pisando sobre as nuvens, e de repente eu olhava minhas mãos, olhava meu corpo, olhava e tentava olhar, é só nuvem. De repente, eu caminhando sobre essas nuvens, parecia que eu estava caminhando. E aí, uma porta apareceu na minha frente, enorme, mas essa porta era estreita, assim, ó, estreitinha. Passava eu de lado. Só que ela tinha 2 aberturas. Ela abria assim. E essa porta, ela abriu. Quando ela abriu, uma grande luz, como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Jesus aparece para Saulo. Saulo só foi transformado quando ele encontrou Jesus. E é a falta que está acontecendo nos cristãos evangélicos de hoje. Encontrar Jesus. Quem encontra Jesus sai das trevas, sai do abismo. E ele encontra a verdade, ele encontra vida e vida com abundância, valores espirituais, ética moral, princípios para se viver. Jesus andou na terra e não ensinou ninguém a viver relaxadamente. Ele deixou escrito e revelou aos seus discípulos o que era para ser pregado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga a eles que o reino de Deus está próximo, está vindo, chegou através de mim. Eu vou voltar, que eu vou para um lugar preparar lugar. Né? Então, quando essa porta se abre, presbítero Mateus, já estou encerrando já. Quando essa porta se abre, presbítero, uma voz extraordinária como saiu da luz para Saulo, em Atos capítulo 9. Ele disse: Flávio, ei meu filho, até quando? Até quando eu terei que te livrar? Tu ainda duvida? Quando essa voz fala isso, aquela nuvem, aquela fumaça que estava ali, ela abre. E eu pude ver o meu corpo lá naquela cama, ligado nos aparelhos. Você lembra de eu contar isso? Esse é meu testemunho. Foi extraordinário. Por isso que eu sou o pastor que eu sou hoje, com identidade própria. Eu sei quem me chamou. É o que eu falo no altar da Igreja Renascer, lá no bairro Nações, na Avenida Venezuela, de esquina com a Faria Pereira ali. Pode chegar e perguntar para todas as ovelhas. Eu digo para ele, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é. Mas eu conheço Ele e luto para viver com Ele, andar com Ele nas minhas imperfeições. Porque nessa terra, como eu disse, não há um justo sequer. Eu não posso ousar, presbítero Mateus, falar aqui que eu sou santo, que eu sou o pastor melhor dessa cidade. Jamais. Tem outros aí que são incríveis, homens de Deus que eu bato continência e respeito mesmo, porque tem história de vida. Você não conhece uma pessoa que apareceu hoje igual está aí, esses pastolecos, que eu posso dizer com grande propriedade, com a experiência que eu tenho, porque se Jesus falou, eu vou falar. Falsos profetas, homens amantes de si mesmos, prega só prosperidade, prega só dinheiro, está mais preocupado com a lã das ovelhas em vez de curá-las,
de revelar a elas o reino de Deus, ensinar elas a viver princípios. O que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui, procure andar com o pastor, frequentar uma igreja, que aquela igreja, aquele pastor tem base, tem raiz, para você não ser mal ensinado, certo? Então, eu sou esse pastor, tem raiz, eu sei de onde eu vim, eu sei quem que é Deus na minha vida. E aí ele abriu a nuvem, quando ele disse assim, você ainda duvida? Quando eu vi meu corpo lá embaixo, eu olhava minhas mãos, é uma coisa extraordinária, não tem nem como aqui mensurar tal coisa. E ele disse assim, eu vou tornar a tua vida tão difícil que será impossível você continuar vivendo aqui. A mesma coisa que o profeta falou. E daí ele disse, você vai ser enviado por mim à sua terra natal. Aí, quando ele termina de lançar essa palavra na minha vida, essa chamada na minha vida, já me dando essa graça, sem eu merecer nada, porque eu era um lixo de gente. Hoje eu sou menos lixo, né? Porque tem Jesus. Amém? Então, não deixa de ser pecador aqui nessa terra, não. Jesus não se manifestou ainda para nós sermos como ele. Então, nós seremos assim, como disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele aparecerá nas nuvens, com grande alarido e voz de trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois a igreja, junto com os mortos, vai ser arrebatada e encontraremos, porque assim como Jesus é, nós seremos também. Então, enquanto nós estiver aqui vivendo nessa carne, que é o pó da terra, vamos pecar, vamos falhar, mas nós temos que lutar para não fazer isso, porque está taxado de escritura, de versículos bíblicos, que nós temos que ser santos e imitadores de Cristo. Certo? Então, essa chamada concluiu. Quando Jesus acaba, que eu creio que foi ele, porque ele se revelou a mim, ele disse assim, eu sou Jesus, o teu Salvador. Eu te escolhi. Eu te enviarei às nações. Eu te enviarei. E quando ele terminou de falar, ele disse assim, eu te devolvo agora a tua vida. E ele me devolveu a vida. Na mesma hora, eu acordei do coma, já há 5 dias ali. Quando eu acordei, eu fui arrancando aquelas coisas e toda costurada ali. Saí, eu fugi do hospital. Cheguei lá na casa da minha mãe num táxi. Uma loucura. Perna toda engessada, costurada. Me recuperei ali por um tempo. Você acha que eu me converti depois disso? Não, eu ainda fui fazer mais coisa errada. Fiquei dentro de uma caixa d'água, com mais de 17 tipos de arma, enrolado no saco, já te contei isso. Fiquei dentro da caixa d'água por mais de um dia, e escondendo a arma ali. Olha que vida miserável. Então, depois disso, minha mãe disse, vai embora para casa da sua avó, da minha mãe, larga isso, você vai morrer aqui. E eu ia mesmo. Que o salário do pecado, disse Paulo, em Romanos 6,23. Salário do pecado é a morte. São oportunidades, você que está me ouvindo, Deus está te dando oportunidade para analisar a sua vida. Esse trabalho que o presbítero Mateus faz aqui é para que você se sensibilize, analise, né? Já passaram aqui pastores incríveis aqui, que você entrevistou aqui, contando a história da vida, do ministério. Eu não vou ser o último, não sou o primeiro nem o último, vai vir vários outros que Deus vai trazer aqui. Né? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz através de seus profetas. Quando eu não ouvi a voz dos profetas, eu me lasquei por completo. Então, vim embora. Quando eu chego em Patrocínio, eu entro dentro do lar da minha avó, que servia a Deus, que agora é falecida, né? Tem pouco tempo que ela faleceu. E cristã, mulher de Deus, servia o Senhor na Assembleia de Deus. Depois foi para Cristo, para o Brasil, onde eu me converti.
o ministério lá de Rondonópolis, que você conheceu também. Então, a casa da minha avó tinha isso. A casa da minha avó tinha o pastor, tinha pastores, tinha diáconos, tinha levitas, que hoje o pastor Mateus, que é meu primo biológico, que eu... Sabia não. Ué. O Mateus da casa de oração? Não, Mateus da Pentecostal de Jesus. O esposo da Lisa, o advogado, Mateus Silva. Hoje ele é advogado, formado. Foi um dos jovens que não cometeu, não teve relação carnal com a sua namorada, no tempo que fui pastor dele. Hoje, por ele saber esperar, que é a dificuldade de muitos jovens hoje, né, que tem relação com relação também à minha juventude, porque um lar que não tem princípio, cresce sem princípios, sem valores. Mas ele não. Ele cresceu num lar que o pai dele, né, o pastor Walter, é pastor. E aqui eu entrei na Igreja Evangélica Cristo para o Brasil. Até o último momento o diabo lutou. O diabo na porta da igreja falou no meu ouvido: você vai entrar aí? Porque o dia que você entrar aí, acabou. Você nunca mais vai ser feliz. Você não vai poder beber mais. Você não vai poder usar cocaína mais. Você não vai poder arrumar aquele tanto de mulher que você tem. Você não vai. Você vai trocar tudo isso. O que foi oferecido para Jesus? O que o diabo ofereceu para o próprio Jesus? Em Mateus, capítulo 4. Então, irmãos, vocês estão ouvindo? Minha história até chegar ao pastoreio foi assim. Antes de entrar na igreja, o diabo falou isso. Mas uma outra voz, quem já viu aquele desenhozinho, acho que do Pica-Pau e muitos outros, que fica um diabinho com um garfinho, tridente, com o rabinho, chifrinho vermelhinho, do lado esquerdo, e o anjinho do outro. O diabo falando: faz, mata ele, esgana ela, briga com sua mãe, briga com seu pai, briga com seu esposo. Mas o anjinho falando: não faz isso, perdoa. Né? Então, é uma guerra entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, e quem está no meio? Os filhos de Deus. Nós estamos no meio dessa batalha. E o anjo disse no meu ouvido: entre, porque quando você entrar por essa porta, você vai saber quem é o teu Criador. Você vai conhecer quem você é. Já comecei a chorar do lado de fora da Cristo para o Brasil, aqui, ó, no bairro São Cristóvão, aqui na Pinto Dias. E lá estava o pastor Walter e o reverendo Garcia, lá de Rondonópolis, presidente do ministério. Eu lembro dele. Lembra dele? Andava naquela... É vivo ainda, pastor? Tá vivo. É vivo? Vivo. Ele deve estar bem idoso, né? Ele Porque tá eu lembro bem que idoso. naquela época ele já era... Já tinha quase 90 anos. Não é? Deus tem dado saúde Mas pra ele. Então, nesse dia, né, no dia 2 de fevereiro de 2002, foi aonde eu entrei na igreja e conheci Jesus. Que benção. Conheci Jesus com 6 meses dentro da igreja. Pensa num caboclo que gritava, glória a Deus, aleluia. Quando foi a palavra que era pregada dentro da igreja, presbítero Mateus, era como flecha. Ela entrava no meu coração, mas eu não tinha tempo para pensar em coisa ruim. Fui envolvido. É assim que acontece quando alguém se entrega. Foi um encontro extraordinário ali no altar, apesar do primeiro encontro lá nas nuvens, né? Na porta estreita, que foi extraordinário. Quando o reverendo Garcia pregou ali, ele disse: você aí, jovem, Deus te chama para o ministério, você não morreu por causa disso, porque Deus... E me entregou a revelação. Como Deus já me usou para centenas de jovens, inclusive para você, presbítero Mateus, para Fernanda, que está aqui, né? Para muitos que estão aí me ouvindo, que são filhos meus na fé. E o meu ministério começou assim. E com 6 meses dentro da igreja, eu me batizei. Antes de ser batizado, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em língua dos anjos, aquela coisa extraordinária. Fui arrebatado por várias vezes.
Desde aí, nunca mais faltei de um culto na igreja. Por isso que eu cobro muito essa essência. As pessoas agora querem escolher data, hora e tempo para servir a Deus. Se a própria palavra diz que temos que servir a Deus, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Não tem hora. Jesus vai vir como ladrão de noite. Para quem não vigia, vai pegar desapercebido. Mas para 5 virgens que são vigilantes e têm azeite na botija, não vai ser pego de surpresa. Certo? Então eu vejo isso. Então minha conversão começa aí, presbítero. Pastor, conta para nós como é que o senhor conheceu a Cibele. Sim. Bom, a Cibele Gomes Fonseca, filha do Maurinho Fonseca e da dona Elizabeth Gomes Fonseca, né, casada com meu sogro, que hoje eu tenho a honra de ter uma nova família. A Cibele, a minha amada esposa hoje, a atual esposa, que infelizmente o meu primeiro casamento foi destruído. E é um princípio que eu cresci, que eu acreditava que era só esse. Eu não queria a maldição dos meus pais na minha vida. E por isso que eu sofri e decidi ir embora daqui de Patrocínio. Eu estava sofrendo muito e sendo julgado por muitos amigos meus, que eu fiz parte do CONCEP. Até hoje eu ainda sou triste com essa parte do CONCEP, porque eu não recebi apoio. O único pastor que me ligou, que teve presente na minha vida, foi o pastor Daniel no início. Que eu procurei ele, pode chamar ele aqui e perguntar. O pastor Daniel Deluco, nós somos amigos há 2 décadas. Nós temos uma história parecida. E eu pedi para ele, pastor, cuida da igreja para mim resolver. Eu não posso escandalizar a obra. Já estava mais que escandalizado. Não quero falar da pessoa, que Deus aguarde, que ela tenha a vida dela, porque hoje é outra história, hoje é outra vida. Então, eu procurei ele para me ajudar. Aí veio os julgamentos, o pastor está vendendo a igreja, isso, aquilo, o pastor está em pecado, o pastor naquilo. E eu ali fiquei sozinho muito tempo servindo a Deus. Por 2 anos até que o divórcio pudesse sair. Coisa que eu abominava e abomino. Mas eu podia fazer a pessoa, forçar a pessoa. Não tem jeito de eu forçar a pessoa a ficar comigo. A pessoa decidiu não ficar mais. Chamei aqui, na época, o bispo do ministério, o vice-presidente, o bispo Geraldo Marciano, da Só o Senhor é Deus, o presidente, o Amorim, aqui, o Amauri Braz de Oliveira, né, que você conheceu ele, lá de Ituiutaba, né? Ele era presidente aqui em Minas Gerais de mais de 40 igrejas. Nós era o ônibus que saía mais cheio de gente para ir nas convenções lá em Ituiutaba. Você lembra? Tem história. É o que eu falo para você que está me ouvindo. A história. Não existe uma história escrita se não houver batalha, guerra, queda, frustração, derrota, vitórias. É a vida na Terra. Eu vejo aí homens vendendo uma ideologia, ninguém vai ter fracasso, é só vitória, só que não existe isso. O próprio Jesus não teve só vitória. Jesus, na cruz, na visão do diabo e dos homens, ele tinha perdido. Mas foi necessário ele perder a vida na terra para ganhar a vida de volta celestial e ressuscitar o 3º dia. Não é isso, presbítero? Isso é uma coisa tão interessante, pastor. Jesus, eu acho que o mais incrível nele é que ele falava e vivia aquilo que ele falava, né? A gente vai ver ele ensinando que a gente vai ter tribulação, no mundo tereis tribulações. Isso mesmo. E Jesus, você falou sobre o texto de Mateus 4, que é a tentação. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha também as necessidades que a gente tem. Isso. E eu acho que talvez a coisa mais incrível nisso que o senhor vinha comentando é a oração do Getsêmani. Sim, com certeza. Jesus chega a falar com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma fraqueza humana. Então, assim, eu acho que nós entramos num ponto aqui que talvez nem estava aqui
no nosso script, mas que é uma situação comum, não era para ser, mas é comum, e aí eu falo comum na sociedade, não falo de igreja. Sim, com né? certeza. Os pré-julgamentos, os preconceitos, Os ataques. O senhor até falou a questão de ver o livro sobre a capa, a pessoa nem sabe quem é, o que está acontecendo, e de repente nós estamos falando, pastor, Deus nos levou por esse caminho, para alguém que talvez está passando por isso. Sim, eu quero te dizer, talvez você pensa que está sozinho, mas Jesus está com você, como nosso pastor testemunhou aqui. Sim. Ele passou um período longo de dificuldade, talvez de anonimato, vamos assim dizer, sim. Mas que Deus sempre teve com ele ali. Confirme isso. Ele sabendo que na hora certa Deus iria entrar na história e mudar a situação. Aí o senhor conheceu ela em Paracatu, como é que foi a sua ida? Foi uma coisa extraordinária, presbítero Mateus. Quando eu estava no meio desse sofrimento agoniante, psicológico, não foram todos que me abandonaram. Se eu dizer isso, eu sou um hipócrita. Eu posso até citar nomes aqui. Pastor William Maia, que na época era evangelista, meu filho na fé. Todo mundo conhece, o seu Madruguinha, hoje casado com a pastora Marisa Maia, né? Meu filho na fé, tá comigo lá, um braço direito meu. Eu achei que ele tinha ido fazer... Missões, porque tem um tempo que eu não vejo ele. Sim. Ele chegou a ir embora daqui? Ou não chegou. Chegou não, né? Ele, às vezes Deus, ele permite um tempo fora dos bastidores para poder trabalhar na vida do homem, para trabalhar. É necessário descer na olaria. Uma coisa que eu digo para quem é pastor, obreiro aí, que eu nunca me esqueci, nunca vou me esquecer, que eu sou ovelha. Não existe ninguém que consegue se liderar sozinho, se refrear sozinho. Tiago disse, se o tal varão conseguir fazer isso, ele é perfeito. Então, é o mal que existe em nós. Por isso nós somos completamente dependentes de quem? De Jesus, do Espírito Santo, que trabalha na nossa vida. Então, essa é realmente que todos têm que entender. Todos precisamos de liderar, ser liderados. Precisamos de um intercessor, de alguém que esteja acima de mim espiritualmente, para me aconselhar. O ser humano é um ser que Deus criou para viver socialmente. Você já viu um cachorro, a cadelinha, a mãe dos filhotes, ensinar eles, é assim, au, au, au. Não ensina. É o instinto do animal. Ouviu uma vez, ele aprende. O ser humano não. O ser humano não é igual ao animal, por instinto. Não, ele precisa de um tempo, disse Salomão em Eclesiastes 3. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E é nesse tempo que nós vamos nos associando. Eu preciso de você, eu preciso do irmão que está me ouvindo uma hora. Deus pode te usar para me salvar em alguma hora da minha vida, me socorrer, dar um livramento, trazer aqui para mim um socorro. Uma hora eu posso perder tudo, igual Deus usou a irmã Simone, o irmão José, para levar a cesta básica para mim uma vez. Levou uma oferta de pouco mais de R$300 para me ajudar. Já passei pelo vale. Porque a ignorância, a arrogância precede a ruína. Então hoje eu sou um homem maduro. Hoje eu aprendi, né? Eu aprendi, como Paulo disse em sua carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Ele diz que estava pronto, que aprendeu a viver, a ter fartura, a ter fome. Ele estava habilitado a lidar com qualquer tipo de situação. E no versículo 13, o que ele vai falar? Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Entendeu, presbítero Mateus? Então, eu conheci a pastora Cibele hoje, que é pastora, foi consagrada, né? Eu e ela nos conhecemos através de um amigo, que é primo dela, o Flávio Fonseca, que trabalhou comigo na Repel Pneus. Aí, pelo Orkut, na época, né, tinha Orkut, aí depois veio entrando o Facebook, e aí nós éramos amigos ali na rede social, e aí eu vi ela lá,
né, parentes. Eu entrei lá na informações pessoais dele e estava lá, Cibele Gomes Fonseca. Quando eu vi a foto dela, eu me apaixonei. E declarei na igreja, fiz uma reunião para os irmãos, falei, irmãos, olha, Deus me mostrou alguém, me ajude a orar. Então, presbítero Mateus, eu conheci ela através desse primo dela. Aí, foi uma coisa extraordinária, porque ela estava tendo uma dificuldade, o filho dela, né, estava passando por uma fase difícil. E ela me pediu ajuda. Eu pedi amizade para ela. Aí ela, glória a Deus, você é o pastor, tal. Você trabalha com meu primo, eu perguntei e tal. Aí a gente foi se conhecendo. Ela ficou 8 meses sem tocar um no outro. 8 meses conversando. Até que a gente marcou o primeiro encontro. O primeiro encontro meu com ela foi na porta da tia dela, que ela veio de Paracatu. Ela é uma funcionária pública, já há 17 anos. Uma mulher formada. Hoje tem 40 anos de idade, fez agora dia 16 de março. Uma mulher cabeça. E a nossa história bateu. Então, ela me ajudou a se curar. Quando eu fui embora de Patrocínio, ela foi atrás me salvar. Deus usou ela. E ficou ela, o pastor William, a pastora Marisa. Porque na boca de muita gente, para mim tinha acabado. Tinha gente que lá não volta mais. Olha eu aqui, ó. Estou aqui em nome de Jesus. Diga a todos aí que estou vivo, mais vivo do que antes. Para a glória de Deus. Porque a glória da segunda, profetizou Ageu, a glória da segunda casa é maior que a primeira. E Deus usou ela. Sou grato a Deus, a pessoas do ministério, que depois que eu saí da São Senhor Deus me deu um ministério Comunidade Vivos em Cristo. Que você chegou a participar dele, não lembro? Não. E nós abrimos, foi extraordinário. Nessa carreira com Cristo, presbítero Mateus, até aqui, eu batizei 878 almas. Em 18 anos vai fazer de pastoreio. Será que tem história? Será que é brincadeira? Quer prova? Traga aqui e mostra os livros. E esse ano, depois dos casamentos que você fez, vão batizar quase 20 almas. Quando eu retornei para Patrocínio, eu já batizei 33 almas. E eu estou aqui, vai fazer 3 anos que eu retornei. E hoje nós temos quase 200 almas na igreja. Alguns filhos meus não retornaram para voltar comigo, porque eles já têm, como você. E eu nunca vou exigir isso de você, presbítero. Sai da Assembleia de Deus, vem ficar comigo, que eu sou seu pai na fé. Não, para mim é uma honra. O Ministério Assembleia de Deus, pastor Jordão, os pastores, te receber como homem de Deus. Isso é um orgulho. Você, presbítero Mateus, sua esposa, é um orgulho. Fica até emocionado, é um orgulho. O senhor falando aí, pastor, eu lembrei de João 21, quando Pedro ele nega Jesus, e o texto nos dá a entender que ele, no coração dele, ele achou que o ministério tinha acabado. Que Justamente. Eles vão para o cenáculo, e Jesus manda eles esperar no cenáculo até que o Espírito viesse do céu, né? Sim. E naquele tempo parece que Pedro fica distante de todos, a ponto de, no capítulo 21, ele olhar para os discípulos e falar, eu vou pescar. Então a pescaria na vida de Pedro representava ele antes do Cristo. Sim. Como se ele tivesse falado, Jesus não me quer mais no ministério, eu vou voltar à minha vida antiga, vou fazer minhas coisas. Se frustrou naquele momento. Se frustrou, pensou que não tinha mais ministério. Aconteceu isso comigo também. Jesus, quando ressuscita, a primeira palavra para Maria, diga aos discípulos e a Pedro. Então, acho que isso é a coisa mais extraordinária em Cristo, que ele nunca desiste da gente. Glória a Deus. Não é verdade? Esse é o nosso Jesus. E Pedro vai se tornar depois o líder da igreja. Poucos dias depois, Pedro está pregando para aquela multidão no dia de Pentecostes e se torna o primeiro líder da igreja. E centenas de almas se convertendo a Cristo. Pastor, traz para nós
Vou deixar o senhor à vontade para trazer para nós uma palavra, para depois o senhor orar para a gente. Sim. Bom, primeiro, presbítero, louvo a Deus pela sua vida. A gente, às vezes, é tanta coisa que passa na mente, no coração, né? É uma história muito grande, em meio sofrimento, mas eu posso dizer hoje que é muito mais vitória hoje do que derrotas. Daqui para frente, eu só vou ser um fracassado e um derrotado se eu decidir cair da presença de Deus. É uma escolha. Amar é uma escolha. Ter amizades boas ou ruins é escolha. Frequentar ou não frequentar uma igreja é escolha da pessoa. Crer ou não crer em Cristo Jesus é uma escolha. Certo? Cair e ficar caído é uma escolha. Levantar, como diz Ezequiel, Deus fala para Ezequiel no capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé. Deus só fala com o homem quando ele se coloca de pé. Põe-te em pé que eu falarei contigo. Então, eu louvo a Deus, porque hoje eu creio muito mais do que antes, porque a minha fé foi aprimorada, né? Então, a palavra que eu tenho aqui agora, presbítero Mateus, é gratidão pela sua vida, pela sua esposa, sua filha e a sua outra filhinha que vai chegar. Pela família da Fernanda, sua esposa, e pela sua família. Sua mãe hoje viva, né? Terezinha, seus irmãos. Então é uma história. Queria eu poder assentar a qualquer momento com as suas famílias, a gente se abraçar, tomar um café e trazer à memória, como diz Jeremias, na sua escrita em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu vou trazer à minha memória somente aquilo que me dá esperança. Então eu vou deixar essa palavra. Que Jeremias tinha tudo para não ser feliz, para rejeitar o ministério. Porque o próprio pai e a mãe dele entregou ele para ser preso. Por que é muito mais fácil hoje você ganhar alguém do mundo do que levar um familiar para a igreja? Porque ele se conhece. Ele sabe quem você é. Então Jeremias tinha tudo. Pô, meu pai, minha mãe fez isso, servia a Deus desse jeito. Mas Jeremias foi taxado, né, por todos os homens de Deus como profeta chorão. Ele chorou, mas não foi um choro de desistência. Foi um choro de lamento por ser alguém que Deus usou e aquele povo daquela época não deu ouvido. E está diferente de hoje. Você que está aí, quantas vezes Deus tem te chamado para voltar e você não volta? Quantas mais oportunidades você acha que você tem? Hoje, aqui agora, presbítero Mateus, para quem está aí desviado, para quem está aí vivendo uma vida relaxada dentro do ministério, da igreja, pode ser o último dia. Arabachui que manda arabacheia. Pode ser o último momento da tua vida. Amanhã pode ser tarde. Então, pare de trazer à sua memória coisa que esculacha a sua vida. Pare de trazer. Eu contei aqui o meu testemunho. Se eu fosse olhar para quem estava comigo, eu estava na lama. Por isso que o apóstolo Paulo, vou recitar mais um texto, em 1ª carta a Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4. O apóstolo Paulo vai dizer assim: a minha pregação, ela não foi ministrada por sabedoria humana, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria e ideologia dos homens da terra, mas foi ministrada pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Então há uma diferença. Na mesma carta, né, no capítulo 2 que eu li, no versículo 14, vai dizer assim: ora, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo. Para ele parece loucura. Para a pessoa que está me ouvindo aí, o testemunho que eu contei aqui parece loucura. Não, eu não acredito nisso. Isso é coisa inventada do pastor Flávio. Eu sei que tem pessoas que pensam assim. Com as drogas. Por que as almas que eu mais ganhei foi viciados em droga? Foi família destruída. Por quê? Porque eu estive lá. Sou um sofredor para falar.
do sofrimento para outro sofredor. Só fala com propriedade quem viveu. Eu vivi. E deixo, minha vida é um livro aberto. Está cheio de pastores escondendo atrás da Bíblia. Não, minha vida é um livro aberto. Quem me conhece, conto tudo da minha vida, abro. Quiser saber parte financeira da igreja, para onde vai, o que faz, está aberto. Igreja não é um lugar oculto. Lugar oculto é seita religiosa. Quem oculta a verdade é o diabo. E quem vive na mentira são filhos do diabo. Então eu digo isso aqui, que nós, cristãos, você que está me ouvindo, temos que ser exemplo de vida. Mesmo sendo nós pecadores. Nunca esquecendo de se humilhar, como disse Pedro em sua primeira carta, ao capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao tempo de Deus ele te exaltará. Todo ser humano tem que se humilhar diante de Deus. Nós não somos nada. Eu não sou nada. Quem seria eu? Sou um pobre, miserável, desgraçado, nu, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3. Olha lá, ó, igreja, homens achando que é alguma coisa. Nós temos que entender isso. Então vamos trazer a memória. Pastor, presbítero Mateus, está até profetizado. Presbítero Mateus, parabéns. Você está trazendo a memória, raízes, para mostrar para o povo o evangelho, povo cristão de verdade, que não vive de aparência. Raízes. Por isso que esse século está fadado à destruição, porque não tem raízes. Uma árvore, para ela crescer sadia, ela precisa de quê? Raízes. Bem, então eu deixo essa mensagem para você, meu querido. Você que ficou conosco aqui, você que está ouvindo, né? É você que tirou esse tempo aí. Eu quero aqui agora, nesse momento, dizer para você, traz a sua memória, que tem raiz, que muda a sua vida, coisas boas, que vai te dar esperança de vida. Ei, você que está me ouvindo, você não morreu, está vivo. Você está vivo, presbítero? Amém. Dá uma glória aí. Glória a Deus. Tá vivo aí, irmã Vanessa? Glória a Deus, tá vivo. Então, enquanto há vida, ainda há esperança. Então, você tá vivo, Deus está te chamando. Vem para Jesus. Acabe, elimine da sua vida o achismo, suas opiniões. Pare de olhar para a direita e para a esquerda. Seu alvo é o reino de Deus. Seu prêmio é a coroa da vida. E é de graça. Jesus te deu de graça. Amém? Traga à sua memória somente aquilo que te dá esperança. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, Criador de todas as coisas. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por intermédio de teu Filho eu clamo agora. Peça ao Senhor, meu Pai, pela vida do presbítero Mateus, sua amada esposa Fernanda, de suas filhas, Pai, um ainda no ventre, que logo estará entre nós. Abençoe, Pai, suas famílias, resgatando aqueles que ainda não conheceram verdadeiramente o caminho do Senhor. Eu peço por esse trabalho, por essas entrevistas, por esses podcasts. Pai, eu peço que o Senhor, meu Pai, use o presbítero Mateus, sua esposa, como instrumento para trazer à memória raízes que ao longo desse tempo vêm se perdendo. O próprio apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos sobreveriam dias trabalhosos, dias difíceis. Homens surgiriam amantes do dinheiro, dos desejos da carne. Senhor, que o Senhor nos dê graça, dá força para essa pessoa que está me ouvindo, que ficou conosco aqui. Pai, levanta ela, levanta esse que está caído, levanta o que está desviado. Filho do homem, põe-se de pé, Deus quer falar contigo. Deixa tudo para trás. Perdão é isso, ele canta lá, mas cheia. Perdão é deixar embora aquilo que outras pessoas deixou dentro de você. Então eu peço a Deus que te limpe por dentro, que cure o seu coração, suas feridas. Você que sofreu porque seus pais te abandonaram, você jovem que está me ouvindo, em nome de Jesus, Deus tem um plano na tua vida. E tudo que está acontecendo agora é para que você conheça melhor quem é Deus da tua vida. É um plano, é um propósito. Resista
e volte para Jesus, venha para Jesus. Você que já está dentro da igreja, você que já está dentro dizendo que é servo de Deus, conserte teu altar. Foi enviado Isaías para dizer para o rei Ezequias, conserta teu altar porque tu vai morrer. Esta era a profecia, mas ele amargamente vira para o canto da parede, chora, clama. Deus ainda no pátio envia novamente o profeta Isaías e diz, Deus ouviu tua oração, é arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, restaura essa vida, essa casa, esse casamento, esse ministério, restaura esse jovem, esta jovem, cure quem precisar de cura, tanto na alma, quanto, meu Pai, na área psíquica, psicológica, na área fisiológica, Pai, em nome de Jesus, na área espiritual, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, eu declaro que a sua noite, que seu dia, todos os dias do teu deitar e do teu levantar, seja renovo, novos horizontes, coisas novas, até que a vinda de Jesus, ela chegue e eu e você possa encontrar com ele nos ares e morar na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus eu te declaro abençoado, declaro tua casa abençoada. No nome do Senhor, nós todos dizemos amém, e graças a Deus. Amém. Muito obrigado. Pastor, quero aqui agradecer, muito feliz em recebê-lo, volto a dizer. Tenho certeza que Deus vai direcionar muitas vidas. Faço novamente o convite, você que ficou conosco até o final, curta o vídeo. Se tiver alguém que você conhece que tem uma história similar ou que vivencia uma dificuldade, compartilhe com ele, que eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Um abraço.